Agora, vamos conversar sobre ozônio? O que você tem para contar para a gente? Fala. Não, só algumas coisas assim. Eu, quando faço ozônio e eu trato muita dor crônica, toda vez que eu injeto periférico, num ponto doloroso, esses trigger points são importantes no quadro de dor crônica, fibromialgia, doença crônica de maneira geral. Eu sempre uso concentração muito baixa. Por quê? Porque ele arde. Então, o máximo que eu uso são 5 gamas. Tá? E naquele congresso de Belo Horizonte que o Lair abriu, estava um italiano chamado Lamberto Re, que é um cara que tem uma experiência incrível em ozônio, ele estava aqui no Rio ano passado também. Ele mostrou um slide que eu não me esqueço, que ele falava que 4 gamas é igual a 40 gamas é igual a 70 gamas, dizendo que a gente não deveria exagerar nas concentrações que se usa. E quando eu faço intraarticular, eu sempre começo em concentrações mais baixas e injeto sempre muito lentamente, porque como o ozônio é mais pesado do que o ar, o paciente fica sentindo que está crescendo a articulação dele. Você injetar no joelho, por exemplo, que é uma articulação muito ampla, você pode fazer um volume maior. Mas se você vai fazer na região da articulação acromioclavicular é uma coisa, se você vai fazer na articulação coxo-femoral é outra. Então, esses detalhes que eu acho que são importantes. A gente não observou ali, não sei se o De Felipe fez ou não, ele estava injetando numa hérnia de disco. Eu sempre tomo cuidado, pego uma seringa de insulina, um pouquinho de anestésico local diluído, lidocaína mesmo, a 1% ou menos, e infiltro com anestésico local a pele, que é o que mais dói. Aí eu vou pegar aquela agulha mais longa para tentar difundir esse ozônio de uma forma mais ampla, o tão próximo possível de onde a pessoa tem a hérnia. Estou tratando de um colega nosso, ele tem no mínimo 140 quilos, ele tem uma espondilolistese enorme, não enorme, né, mas é uma espondilolistese significativa, ele anda até com uma muleta, e eu tenho que infiltrar a pele, aí eu pego uma agulha de hack para procurar chegar onde eu quero, entendeu? Senão eu não vou conseguir. Então, acho que esses detalhes do refinamento que são importantes para, inclusive, não assustar o paciente, né? E injetar sempre muito lentamente. O Lair citou o Conrad, ele tem uma história muito interessante, que ele é ginecologista obstetra. Aí ele namorava uma moça que conhecia esse senhor aí que teve na Alemanha para se tratar. Então ele foi para a Alemanha com a mulher, mordomo, a família toda. E comprou o aparelho e trouxe para o Brasil. E queria um médico para tratar dele. Como a família conhecia a moça que namorava um médico, esse médico era o Conrad. E falou, então chama ele para ele me tratar. Ele falou, aqui, ó, tem aqui um aparelho, você vai começar a tratar. O Conrad não sabia nada de ozônio. Imagina, isso aí foi em 1975. Então ele falou, não tem importância, você vai para a Alemanha, eu pago tudo, e você vai aprender lá. E ele foi, e quando voltou, ele fazia intraarticular, ele funcionava a ilíaco. Intraarterial. Intraarterial. Funcionava a ilíaco do paciente, que tinha uma obstrução significativa e queriam amputar a perna dele. Ele fazia ozônio na artéria. Ele fez a vida inteira desse indivíduo. Ele fez, e tratou um tempão. Foi assim que iniciou. O Conrad talvez é um dos caras que tenha mais experiência aqui no Brasil em curar casos de hepatite. E ele fala no mundo inteiro, né? Ele vai dar palestra no mundo todo. O Pioli tem algo para falar. A primeira aplicação de ozônio no Brasil foi o Conrad que fez dia 10 de junho de 1975. Em 1981, aquela Organização Internacional de Ozônio, o primeiro trabalho de ozônio com hepatite B, e na época não A e não B, que é a C hoje, que é a C hoje, e o herpes, foi ele que fez na Alemanha, e foi apresentado lá. Eu queria comentar. Ele foi lá e encontrou o Hans Wolff, né? Foi, ele prendeu com um cara que criou a autoemo. Criou a autoemo. E ele é o cara que mais incentiva a fazer a grande autoemoterapia, que na fase aguda resolve realmente o problema da hepatite, e na crônica não deixa agredir o fígado, né? A grande autoemo. Agora comenta aí sobre a parte que você está fazendo de câncer. Você vai mostrar hoje o slide, né? Mas... o slide do paciente com câncer eu não tenho, que esse é um trabalho de 2006 que eu trouxe aqui de um paciente para o pessoal ver. A Emília Serra, ex-presidente aí da BOSS, e nós estamos tratando de um paciente de 61 anos com um câncer de fígado com metástase cervical, metástase no abdômen e câncer de pulmão, na mesma pessoa.
Esse rapaz tomava 1 litro de uísque a cada 2 dias e fumava enquanto estava acordado. E isso, final de semana para ele, que era quinta, sexta, sábado e domingo, ele tomava 1 litro de uísque. O cara estava arrebentado. E ele trabalha como vendedor numa grande empresa de Americana. E o dono da empresa é meu paciente. Falou, Pioli, esse cara não pode morrer. O que nós vamos fazer? Falei, rezar, né? Não tem o que fazer. Mas, falei, vamos tentar um tratamento de ozônio, vamos ver o que acontece. Contactei a Emília aluga um aparelho para fazer ozônio intraperitoneal graduado, que é um aparelho alemão, etc. Em casos de câncer, né? Em casos de câncer. Aí ela fez a aplicação, 5 dias, ele ficou hospitalizado aqui, arrumou um hospital que aceitou o tratamento, papapá, aí ele voltou comigo. E eu estou com ele praticamente dia sim, dia não, e tem semana que todos os dias, desde a última semana de setembro. Os 2 cânceres metastatizados já desapareceram, o do abdômen e do cervical. O câncer do pescoço, do pulmão, ficou paralisado, mas não regredia. Ainda. Aí a Emília, ela tem uma oncologista aqui, a Nilce, que é uma japonesa, pegou as lâminas dele e mandou para os Estados Unidos. Não conseguiram descobrir que tipo de câncer que é esse do pulmão dele. Não conseguiram. E por exclusão indicaram um tratamento de quimioterapia. Quando foi feito o diagnóstico dele de câncer em agosto, ele falou que ele iria morrer em novembro. Então esse rapaz não vive até novembro, vai morrer em casa. E ele é vendedor, trabalha, guia, continua trabalhando. Sexta-feira agora ele fez a 3ª quimioterapia dirigida para o pulmão. O exame de sangue dele, ele está com 400 mil plaquetas, está com 6 mil de leucócitos e 5 mil de eritrócitos. Quer dizer, ele não tem absolutamente nada. Tirou de letra. Tirou de letra. Que é outra coisa que ajuda. A oncologista falou que esse tipo de substância usada na quimioterapia ia sair toda a pele da mão dele e dos pés. E ele ia ter muita náusea, ia ter sono durante a aplicação. Daí ele ligou para mim lá, né? Eu falei, você não vai ter nada disso. Ele falou para ela, eu não vou ter nada dessas coisas. Aí fez a quimioterapia, eles iam lá ver, ele estava lendo durante a quimio. Terminou, não deu náusea, não deu nada. Ele falou, o que você está com vontade? Ele falou, estou com uma fome desgraçada. Tá? Na manhã do dia seguinte, a médica, aqui, a oncologista, não acreditou, ligou para ele, era 7 da manhã, ele estava fazendo caminhada. É isso aí. Tá? Só para vocês verem o que o ozônio faz. Bom que você discute isso, não fica parecendo que é só... Dou minhas fitas, eu dou todas as fitas. O tratamento nosso, nós temos um protocolo, né, que nós aprendemos com o Keitiro, né, cara? Que vai vir falar aqui. Que vai vir falar aqui, é a parte da fitoterapia. Nosso protocolo é desintoxicar, desinfestar e nutrir. Tá? É a entrada nossa para todas as doenças que nós tratamos. Muito bem. E o Pioli vai mostrar na parte da tarde alguns casos aí, né? É um casinho simples para a gente mostrar. Tá bom. Podemos continuar? Obrigado, Pioli. O futuro já chegou. Só não